Olá, queridos amigos, bem-vindos ao Conhecendo o Espiritismo. Sou Evelyn Freire e vamos iniciar hoje um novo curso sobre mediunidade. No curso de mediunidade, nós vamos ter aulas teóricas e orientações para o desenvolvimento da prática mediúnica nos centros espíritas. Vamos trabalhar a educação da mediunidade. Então, se você se identifica com essa temática, se você acha que isso vai ser importante para o seu aprendizado e desenvolvimento da faculdade mediúnica, você está convidado para participar conosco deste novo curso. E você também está convidado para se inscrever no nosso canal, curtir, compartilhar e comentar os nossos vídeos. E aí, pronto para aprender? Olá, meus queridos amigos, muito bom estarmos aqui iniciando mais um projeto do Conhecendo o Espiritismo, agora trazendo o curso de mediunidade. Nós sabemos que há muitas dúvidas, muitos questionamentos sobre essa temática. Nós já fizemos o estudo do livro dos médiuns e achamos que era importante agora avançar um pouco dentro desta temática e utilizando, como nós vamos ver no decorrer do nosso estudo, as apostilas, as orientações trazidas pela Federação Espírita Brasileira, nós vamos ter condições de, nesse curso, abordar dois aspectos. Não apenas o aspecto teórico da mediunidade, mas também vamos trazer orientações para a prática mediúnica, para o desenvolvimento, para a educação da mediunidade. O trabalho da prática mediúnica, nós vamos ver, ele é desenvolvido nos centros espíritas. Nós não temos condições de fazer e de promover esse desenvolvimento pela internet, mas podemos orientar, dar realmente algumas sugestões de como esse processo, de como esse trabalho de educação da mediunidade possa ser realizado, pode ser realizado nas casas espíritas. Então, nosso objetivo é sempre contribuir para que o exercício da mediunidade seja o mais adequado possível, seguindo as orientações da doutrina espírita acima de tudo. Então, por isso que o nosso curso hoje vai ser, vamos apresentar o curso e, na parte final, vamos trabalhar as diretrizes da educação da mediunidade. Vocês vão ver que o conteúdo das nossas aulas serão divididos em dois aspectos. A aula terá sempre a aula teórica, o conteúdo teórico e alguns slides falando sobre a aula prática, a parte prática da mediunidade naquele dia que aquela aula for dada. Orientações para que os instrutores do curso de mediunidade possam saber como conduzir os alunos nesse processo de educação da mediunidade. Então, nós vamos inicialmente apresentar o curso e vamos também abordar as diretrizes da educação da mediunidade. Então, vejam, vamos estudar os objetivos hoje da nossa aula, a entender a necessidade do estudo da mediunidade. Vamos conceituar esse estudo, o que era esse curso de mediunidade que nós vamos apresentar para vocês. Vamos entender os objetivos do curso, as consequências da realização desse curso, como deve ser feito o estudo, os programas que nós vamos utilizar, os livros, as apostilas que nós vamos utilizar nesse curso, a fundamentação do curso, onde nós encontramos os fundamentos legais, os fundamentos básicos e teóricos para o que nós vamos expor, a metodologia do curso, como nós vamos trabalhar esse curso, o cronograma do nosso curso. Então vocês já vão ter oportunidade de saber quantas aulas, quais são os conteúdos programáticos, quais são as matérias, enfim, tudo que nós vamos abordar, nós já vamos ver isso hoje. Vocês também vão ter condições de acessar essas informações e vamos estudar já um pouco sobre as diretrizes da reunião mediúnica. Por quê? Da realidade da reunião mediúnica de educação da mediunidade. Nós não podemos confundir com as reuniões mediúnicas já
de trabalho, as reuniões que já fazem parte dos trabalhos da casa e as reuniões que já são experientes, composta por médiuns já experientes, formados dentro da mediunidade. Nós vamos trabalhar com a educação da mediunidade. A reunião mediúnica é para a educação da mediunidade. Então é importante essa tarefa ter uma diretriz, ter realmente uma regulamentação dentro da casa espírita. Então nós vamos trazer aqui uma sugestão, claro que tudo são sugestões, queridos amigos, uma sugestão para as diretrizes dessa atividade, desse curso, que na realidade ele está dentro do departamento de estudos, de doutrina, mas ele também faz parte do departamento de mediunidade, exatamente porque há a reunião de educação da mediunidade. Então, inicialmente eu trouxe para vocês aqui um vídeo do Amigos da Luz, que vai nos ajudar a compreender um pouquinho sobre a primeira parte da nossa aula, onde nós vamos abordar sobre a necessidade do estudo da mediunidade. Então acompanhe aí, por gentileza. Então, você vai continuar me enrolando. Tem tudo aqui, o que te falta? Tem papel. Tem caneta, muita caneta. O nome dele é Roberto de Carvalho, vai. Psicografa. Tudo bem, meu senhor. Tudo bem. Eu acho que a gente vai ter que resolver isso da maneira mais difícil, não é? Eu sou completamente contra qualquer tipo de tortura, sempre fui, mas é você que tá pedindo. Então, vai ou não vai? Eu tenho mais funk, tenho 2 horas de sertanejo universitário. Então, vai ou não vai psicografar? Menina, é assim que funciona. Ah, não. Você não é médium? Você não recebe as mensagens dos espíritos lá no centro? Sim, sim, mas em reuniões apropriadas, com objetivo sério. Ah, você acha que eu não sou séria? Você acha que eu não sou séria? Não foi isso que eu quis dizer. Desculpa, eu nem te conheço. Eu só tô querendo dizer que realmente a mediunidade é uma coisa séria. Não pode ser exercida assim, sem comprometimento, em qualquer lugar. Não. Isto aqui não é qualquer lugar. Isso aqui é uma casa no Grajaú e todo mês eu pago 1,5 rim pra morar aqui. Vai. Roberto de Carvalho, psicografa. Mas quem é esse Roberto? Não te interessa. Eu tenho que dizer quem é? Ai. Só de pensar que agora eu vou chamar, ele não vai me responder. Posso gritar com toda a força que me resta e nem assim ele vai me ouvir. Uma pessoa que se foi muito cedo. Bruna, eu sinto muito, mesmo. Eu sei que pra gente que fica é muito difícil de compreender que a vida dos nossos irmãos continua do outro lado. Se a gente for estudar, se instruir, saber das leis da vida, a gente vai entender que a vida continua e que um dia a gente pode se reencontrar. Pode ser até que um dia venha uma notícia do seu pai, irmão, namorado, não sei quem poderia ser esse Roberto. Mas por enquanto, Bruna, seja feliz. Faz o bem, ama o seu próximo, e isso vai aliviar a tua saudade. Que pai, que namorado. É que veio uma cobrança indevida no meu cartão de crédito. Aí eu liguei para reclamar. O atendente, o Roberto de Carvalho, me atendeu, disse que ia me transferir para outro setor e eu estou esperando na linha há 2 dias. Quer dizer, eu acho que o Roberto morreu. E eu preciso do meu protocolo. Por favor, psicografa! Quando as lágrimas refletem a nossa saudade tocada de esperança, os nossos amigos desencarnados nos dizem que as lágrimas fazem a eles muito bem, porque elas são luzes no caminho daqueles que são lembrados com imenso carinho. Mas quando as nossas lágrimas traduzem revolta de nossa parte diante dos desígnios divinos que nós não podemos de imediato sondar, quando essas lágrimas retratam rebeldia, essas lágrimas
prejudicam os desencarnados, tanto quanto prejudicam os encarnados também. Pois é, meus queridos amigos, nós já tivemos oportunidade aqui nesse vídeo de fazer uma rápida e singela reflexão sobre o uso adequado da mediunidade. Vocês viram que a moça queria que ele psicografasse de alguma forma para atender aquela necessidade dela, aquele interesse pessoal, aquela problemática da vida dela. E ele teve a oportunidade, o médium já teve a oportunidade ali de dizer que o uso da mediunidade, o uso da psicografia, não é muitas vezes como nós imaginamos. Ele é feito uma coisa séria, é feito num centro espírita, nas reuniões apropriadas, há todo um critério para nós exercermos a mediunidade. E isso é fundamental para quem é médium, ou mesmo para quem não tem mediunidade ostensiva e deseja trabalhar dentro da mediunidade, seja através do diálogo, nas reuniões mediúnicas, através das vibrações emitidas, mas nós precisamos entender a seriedade que envolve o bom uso da mediunidade. Por isso esse curso é importante, porque todo médium tem um compromisso muito grande, mas exatamente porque muitos médiuns não estudam, não educam a sua mediunidade, não se preparam para o exercício adequado, é que acabam entrando em processos de mistificação, de obsessão e perdendo uma excelente oportunidade de usufruir da mediunidade para fazer a caridade, para crescer, para auxiliar o próximo. E você que está aqui conosco nesse curso, se realmente identifica em você ou em algum familiar a mediunidade, a faculdade mediúnica, desde já eu já lhe digo, vamos estudar antes de qualquer coisa para que nós possamos ter condições de bem exercer essa faculdade. Bom, então vamos continuar aqui. Então, necessidade do estudo. Vejam bem, queridos amigos. Primeira coisa, evitar dificuldades e desenganos relativos ao desconhecimento do assunto. Como é que eu tenho interesse ou objetivo de desenvolver a faculdade mediúnica ou mesmo trabalhar com a mediunidade se eu não entendo? Se eu tenho, na verdade, completo desconhecimento do que é a mediunidade, dos princípios que a envolvem, dos tipos de mediunidade, dos tipos de médiuns, quais as diferenças das inúmeras faculdades mediúnicas. Então vejam, nós podemos, com certeza e facilmente, sermos enganados e mistificados, como eu estava falando. Mas quando eu entendo as dificuldades que envolvem o assunto, eu entendo os desenganos que muitos médiuns sofrem por conta da falta de estudo, eu estou me precavendo e estou exatamente fazendo aquilo que Kardec nos orientou. E Deus e Jesus também, amai-vos e instruí-vos. Amar é a lei de amor, precisamos vivenciar a caridade, mas precisamos nos instruir para bem conhecermos os princípios da doutrina e muito bem vivenciá-los. Educar médiuns de forma correta e equilibrada. Primeira coisa que nós precisamos fazer é educar a mediunidade. No passado, há muitos centros, por exemplo, quando as pessoas chegavam no centro espírita dizendo que elas apresentavam mediunidade, aquelas pessoas muitas vezes já eram de pronto colocadas nas reuniões mediúnicas para participarem, como se isso fosse equilibrar essas pessoas. E elas passavam a presenciar e participar de uma reunião mediúnica sem entender nada, sem saber o que estava acontecendo ali, sem conhecer a si mesmo, sem entender as suas percepções. E aí isso não era bom. Por quê? Porque a espiritualidade se via ali junto de um neófito, sem conhecimento. Como exigir de alguém aquilo que ela não conhece? Então, com o desenvolver do estudo, da maturidade que os próprios centros espíritas foram adquirindo à medida que trabalhavam, aprendiam e estudavam a doutrina, se percebeu que esse procedimento não é adequado. Que se chega alguém com um aflorar da mediunidade, o trabalho é primeiro orientar,
educar, estudar, serenar aquela pessoa, equilibrar aquela pessoa e depois é que ela vai ter condições de participar de uma reunião mediúnica. Então, educar médiuns de forma correta. Conhecer os obstáculos e desafios relacionados à manifestação dos espíritos e ao diálogo com entidades sofredoras. Como é que eu vou entrar num processo de intercâmbio se eu nem sei dialogar com um espírito? Ou se eu nem sei as sensações, se eu nem sei como é o processo de intercâmbio, como é o processo de psicofonia, como é um processo de psicografia? Então, eu preciso compreender para eu ser realmente um bom trabalhador. Então, orientar como desenvolver corretamente a mediunidade e como produzir boas comunicações mediúnicas. Vocês vão perceber no decorrer do curso que quanto mais você estuda, quanto mais você entende o processo e quanto mais você se moraliza, melhor médium você é. Se você quer verdadeiramente ser um bom médium, você vai perceber que o estudo, a prática e a reforma íntima são indispensáveis para que você alcance esse objetivo. Esclarece como atender espíritos necessitados de auxílio. Muitas pessoas, isso é comum nos centros espíritas, as pessoas chegam, identificam que sentem influência espiritual, percebem espíritos necessitados, sofredores, que ficam perto dessas pessoas e elas não sabem como ajudar, não sabem o que fazer. São médiuns, têm mediunidade, percebem o plano espiritual, mas não sabem como ajudar. E dentro do curso de mediunidade, nesse curso que nós vamos orientar, nós vamos ter condições de passar essas informações para as pessoas, para que elas saibam como ajudar. E vocês vão ver que isso é plenamente possível, tá? Então, mais uma vez, é importante nós termos esse conhecimento para que nós possamos melhor ajudar as pessoas, tanto encarnadas quanto desencarnadas. Vocês vão ver que a mediunidade, embora ela sirva essencialmente para o intercâmbio, para a caridade mediante o intercâmbio, ela ajuda encarnados e desencarnados. Esclarece como neutralizar ações de espíritos moralmente inferiores. Nós estamos sempre rodeados de espíritos mais evoluídos e menos evoluídos. E esses menos evoluídos, eles estão ali nos influenciando. E o médium, como nós vamos ver no decorrer do nosso estudo, ele capta mais facilmente essas vibrações dos espíritos. Então, quando são vibrações negativas, ele capta mais fortemente. Se ele não souber neutralizar essas influências, ele se contamina e ele fica ruim. Ele fica entristecido se o espírito está triste, ele fica com raiva se o espírito está com raiva. Se o espírito tem dor, ele sente dor. Ou seja, ele começa a refletir a personalidade, as dores, os pensamentos e os sentimentos do espírito desencarnado. E aí o médium fica desequilibrado. Então ele precisa saber neutralizar essas influências negativas e o curso também vai orientar nesse sentido. Além disso, nós precisamos evitar médiuns despreparados. E nós vamos ver aqui que médiuns despreparados existem muitos. E esses médiuns todos, se não tomam o caminho adequado, se não estudam e não procuram fazer o que é certo, retornam à espiritualidade como médiuns falidos, que perderam uma excelente oportunidade de progresso. Veja, médiuns despreparados, por que eu não devo passar a exercer a mediunidade sem fazer uma educação da mediunidade, sem participar do curso de mediunidade, teoria e prática? Por quê? Porque, vejam, não assumem um talento com responsabilidade. Se eu não sei o que eu estou fazendo, se eu não sei todas as nuances que envolvem a mediunidade, se eu não sei os compromissos, se eu não sei os tipos de médium, se eu não entendo a faculdade mediúnica, que talento eu estarei aí desperdiçando? Um enorme talento. Com que responsabilidade eu vou bem exercer a faculdade mediúnica se eu não conheço aquilo que eu estou exercendo? É como se eu quisesse pintar um quadro sem conhecer de pintura. Se eu quisesse cantar uma música sem estudar música. Se eu quisesse dar uma aula sem ser professor ou sem ter o conhecimento prévio daquele assunto. Então nós precisamos nos preparar para exercer qualquer atividade, e com a mediunidade não é diferente. Médiuns despreparados não se esforçam para viver com retidão moral,
Muitos médiuns utilizam a mediunidade para a satisfação dos seus interesses pessoais, para o comércio, e não procuram modificar a sua conduta moral para o bem. São médiuns despreparados e, com certeza, médiuns falidos. E nós não podemos ser esse tipo de médiuns. Não podemos deixar realmente que o mundo exerça influência sobre a minha mediunidade. Não, a mediunidade é para se sobrepor ao mundo, trazendo ao mundo algo de bom, algo de positivo, nobreza de valores e de sentimentos. A disciplina mediúnica é falha ou ausente. Médium despreparado não tem disciplina mediúnica, não procura se melhorar, não estuda, falta as reuniões. Ou seja, médiuns despreparados não são bons trabalhadores. E tenhamos a certeza que quanto melhores nós formos, melhores companhias espirituais nós teremos. E o oposto é verdadeiro. O contrário, então, depende de nós. O que eu vou querer? Companhias positivas ou negativas? Fogem das responsabilidades familiares e sociais. Médiuns despreparados não querem enfrentar esforços, desafios. Nós vamos ver aqui que os médiuns, verdadeiramente médiuns, que querem trabalhar de forma adequada na mediunidade, precisam se esforçar, precisam trabalhar, precisam realmente estarem a todo momento orando e vigiando para serem pessoas melhores, porque isso interfere diretamente na produção da mediunidade, no desenvolvimento da mediunidade, no intercâmbio mediúnico. Médiuns despreparados não querem usufruir da faculdade quando querem, na hora que querem e como eles desejam. Não querem ter o compromisso que Kardec nos orientou de forma brilhante no Livro dos Médiuns. Ausentam-se do estudo. Então, você que vai começar agora, tem que trabalhar a sua perseverança para que você possa se manter no estudo. Por quê? Médiuns despreparados começam, não terminam. Eu tenho preguiça de ler, tenho preguiça de estudar, tenho preguiça de me melhorar. Então, que trabalhador você vai querer ser? Um trabalhador apenas para dizer que trabalho na mediunidade? Não, meus queridos amigos, isso é vaidade. A mediunidade não vem com esse objetivo. Então, eu não posso me colocar nessa condição. Realmente preciso, já que eu vou começar o curso, eu vou me organizar. Toda semana, vai ser uma aula por semana, então toda semana eu vou me colocar, eu vou procurar ler uma obra, eu vou procurar agregar conhecimento. A apostila, quando vocês forem baixar a apostila, vocês vão perceber que é importante fazer a leitura prévia, é importante, ou então vai estudando à medida que nós vamos dando a aula, é importante ler as obras complementares que constam da bibliografia, ou seja, eu preciso fazer por mim, eu preciso estudar se eu quero realmente melhorar. Muitos médiuns julgam-se mensageiros especiais. Os médiuns, na grande maioria dos médiuns, segundo nos mostra e nos ensina Emmanuel, são pessoas comprometidas com a lei. Há médiuns que são pessoas mais evoluídas? Mas eles são mais raros no nosso planeta, porque o nosso planeta ainda é de expiações e de provas, agora que está em transição para o mundo de regeneração. Somos mais, na verdade, devedores da justiça, e pedimos a mediunidade para exercê-la com caridade e amor, e assim evoluir um pouquinho mais, acelerar um pouquinho mais o nosso processo evolutivo, já que somos muito devedores para com a lei. Então, médiuns despreparados se julgam pessoas especiais, mensageiros especiais, quando na verdade somos todos mais devedores. Abraçam práticas exóticas, completamente em desconformidade com a orientação da doutrina. A doutrina espírita não tem rituais. Doutrina espírita é simplicidade, é a volta da vida, da vivência de Jesus em nossos dias atuais. Então, médiuns despreparados têm rituais, têm acessórios, têm essas posturas inadequadas e que não condizem com o uso da mediunidade, como nos ensinou Kardec e a própria espiritualidade. Não aceitam advertências. Nós vamos ver que uma das piores dificuldades do médium é lidar com a sua vaidade e com seu orgulho, se acham infalíveis, não aceitam advertências. Isso é sinal de mistificação, isso é porta aberta para a obsessão. Então, precisamos também tomar cuidado com isso. E se nós não fizermos um estudo adequado, se nós não nos prepararmos através da educação da mediunidade, é isso que vai acontecer.
Transformam-se em instrumento das sombras, com certeza. Onde está o teu coração, ali é o teu tesouro. Então, se eu não estudo, se eu não aceito advertências, se eu uso práticas exóticas, com certeza eu estou ali, vou, num determinado momento, ser assistida por espíritos das sombras, espíritos imperfeitos, e serão eles que irão me dominar. Acreditam conhecer o passado e o futuro, utilizam muitas vezes a mediunidade de presciência, que nós vamos estudar mais lá na frente, para se acharem os gurus da vida da humanidade, no sentido de saber passado e futuro, utilizando como os muitos médiuns utilizavam no passado as profecias. Então, isso também, mais uma vez, é o uso inadequado da faculdade. Profetizam e pontificam como se fossem os senhores da verdade. Tudo isso, queridos amigos, são sinais de médiuns despreparados e que utilizam a mediunidade de forma incorreta. E nós, que estamos aqui procurando estudar, não podemos agir dessa forma. Então, muito mais do que se pensa, tem contribuído a ignorância e a leviandade de vários médiuns. Presentemente, o espiritismo já não é um espetáculo, é uma doutrina de que não mais riem os que zombavam das mesas girantes. Então, temos que sair da ignorância e da leviandade que muitos médiuns têm. Precisamos agir com seriedade e equilíbrio. Então, vamos conceituar o estudo da mediunidade. É uma reunião privativa com participantes previamente inscritos. As reuniões de estudo são de imensa utilidade para aqueles, sobretudo, que seriamente desejam aperfeiçoar-se. Vejam, na verdade, é uma reunião privativa, porque esse curso ele é dado dentro das casas espíritas, onde as pessoas se inscrevem previamente, onde as pessoas já têm um conhecimento prévio da doutrina, das bases da doutrina, não adentram no curso de mediunidade sem um conhecimento prévio. Normalmente, os cursos pedem ou solicitam pré-requisitos, como o ESG 1, que é o estudo sistematizado da doutrina, ou o ESG 1, ESG 2 e ESG 3, que na verdade é tomo único. O ESG 3 é uma metodologia que nós utilizamos, mas na verdade é ESG 1, ESG 2 e ESG tomo único. Essa é a terminologia correta. Então, alguns centros pedem que os alunos façam primeiramente todo o ESG, ou então pedem o ESG 1 e o ESG 2, ou pedem o estudo de algumas obras básicas, mas eles pedem sempre um conhecimento prévio da doutrina, porque quando você adentra na mediunidade, vocês vão ver aqui, eu vou usar a terminologia que em tese você já tem que saber. Então, é bom ter essa base, é bom vocês assistirem o ESG 1, o ESG 2, e nós estamos aí também fazendo o ESG 3 para que vocês se preparem melhor para o curso de mediunidade. Podem fazer simultâneo se quiserem, porque nós estamos fazendo aqui virtualmente, não estamos fazendo dentro de um centro espírita, então vocês podem assistir o curso, mas esse curso ele é normalmente dado dentro do centro espírita, com pessoas previamente inscritas e que realmente desejam se aperfeiçoar dentro da mediunidade. É um estudo metódico, contínuo e sério, tá? Da teoria e da prática da mediunidade. Por quê? Porque esse curso da mediunidade, ele trabalha a teoria e ele trabalha a prática, o desenvolvimento da mediunidade. Por isso ele é tão importante, por isso é necessário a metodologia, ser contínuo, sério. Nós não estamos aqui para curiosidades, para brincadeiras. Esse não é o objetivo do Conhecendo o Espiritismo. Vocês que já acompanham o Conhecendo o Espiritismo sabem, e eu reforço isso. Conhecendo o Espiritismo, ele é voltado essencialmente para o estudo da doutrina espírita. Então, o nosso objetivo é esse. É curso de mediunidade, é curso de passe, é curso de ESG, é curso das obras básicas, é estudo, conhecimento e aprofundamento da doutrina espírita. Então, nada mais correto do que nós estarmos aqui falando também sobre mediunidade. Então, vejam, uma reunião só é verdadeiramente séria quando cogita de coisas úteis, com exclusão de todas as demais. Você que está interessado só em curiosidades, entender o fenômeno sem verdadeiramente se aprofundar, com certeza vai se cansar, não vai chegar até o fim do curso. Por quê? Porque só persevera quando essa vontade realmente é real e sincera. Então, o objetivo do estudo da mediunidade é aprofundar o conhecimento espírita na área da mediunidade,
certo? Vamos trabalhar essencialmente aí com o livro dos médiuns, mas também vários outros aspectos. Favorecer o desenvolvimento natural das faculdades psíquicas, inclusive a mediúnica. Muitas pessoas iniciam o curso da mediunidade e não apresentam qualquer mediunidade ainda ostensiva, e ela se desenvolve no decorrer do curso, e é natural que isso aconteça. A espiritualidade ela é tão perfeita que muitas pessoas, elas no seu planejamento reencarnatório, com certeza, nós sabemos que nada é por acaso, solicitam ou têm a permissão de desenvolverem essa mediunidade na hora que estão fazendo o curso. Por quê? Porque elas vão desenvolver exatamente na hora em que elas estão sendo educadas e preparadas para bem exercer a mediunidade. Porque talvez se essa mediunidade tivesse surgido antes, ela já tivesse se perdido no uso inadequado da mediunidade. Então ela não tem, entra na doutrina, estuda o EGE, estuda outras obras básicas, inicia a mediunidade e aí a mediunidade aflora. Ou seja, já começa a desenvolver de forma correta. Então, quando isso acontece, é maravilhoso, tá? Então, muitas vezes há esse surgir da mediunidade dentro do curso, e aquelas pessoas que já apresentam alguns sintomas, algumas percepções, o desenvolvimento ocorre de forma natural e bem orientada com o curso da mediunidade. Orienta o indivíduo a identificar e saber lidar com as ações incessantes dos desencarnados, aprendendo a absorver as boas influências e neutralizar as más. Isso é fundamental, absorver aquilo que me é útil e neutralizar aquilo que não me auxilia e não é construtivo para mim. Perfeito? As consequências do estudo da mediunidade. Vejam, a prova da existência e da sobrevivência do espírito, o seu estado moral e intelectual, suas relações com o plano físico e a necessidade de trabalhar pelo seu progresso espiritual. Então, quando nós estudamos o curso da mediunidade, estudamos sobre a mediunidade, temos a prova da existência e da sobrevivência dos espíritos, porque nós vamos estar ali num processo de intercâmbio com eles. Então, quer prova mais cabal da existência dos espíritos, da manutenção da vida espiritual? Não tem. O seu estado moral e intelectual, vamos entender como é que ele se encontra no plano espiritual. Seu estado moral, o seu conhecimento, sua intelectualidade, sua moralidade, suas dores, seus sofrimentos, suas felicidades, tudo isso nós vamos aprender. As relações com o plano físico, como se dar a relação, o intercâmbio do plano espiritual com o plano material. Através desse curso nós vamos aprender a necessidade de trabalhar pelo nosso progresso espiritual. Vejam bem, na reunião mediúnica, nós não estamos ali para ensinar, nós estamos ali para aprender. O aprendizado é mútuo. Os espíritos que chegam, que participam da reunião mediúnica aprendem, os encarnados aprendem e todos evoluímos. Na verdade, queridos amigos, lembremos, somos todos ainda doentes da alma. Nós aqui não somos espíritos sublimados, somos doentes espirituais. A nossa relação, a nossa diferença em relação a muitos dos espíritos que são atendidos nas reuniões mediúnicas é apenas porque nós temos um pouquinho mais de conhecimento se estudamos. Mas doentes da alma somos todos. Percebem? Então, é importante nós trabalharmos pelo nosso progresso espiritual e dentro desse curso é uma oportunidade para alcançarmos esse progresso. Como deve ser feito o estudo? Veja, o aprimoramento mediúnico deve ser composto por estudos e práticas, parte teórica e parte prática. No estudo, na parte teórica, o médium aprofunda os conhecimentos espirituais, lendo obras que o auxiliem na compreensão das suas sensações e que evitem a mistificação por espíritos obsessores. Então, a parte teórica, nós vamos ter sempre aula teórica, seguindo um cronograma, aprofundando dentro das temáticas da mediunidade, é a aula teórica. Esse curso, ele tem normalmente metade do tempo dele é destinado à parte teórica, metade do tempo dele é direcionado para a parte prática, certo? Como nós não temos como desenvolver a parte prática aqui pela internet, eu vou trazer as orientações de como fazer a parte prática para que os instrutores, os centros espíritas tenham aí condições de desenvolver esse trabalho de uma forma mais tranquila, mais serena, certo?
mas nós vamos aqui orientar. Então, vocês vão ver que cada aula é dividida em duas partes, a parte teórica e a parte de orientação prática, certo? Nos exercícios práticos, então, o médium é levado à harmonização interior, ele vai elevar a sua vibração, sentir a aproximação do mentor, esse mentor vai auxiliá-lo no contato espiritual, então vai auxiliá-lo no intercâmbio mediúnico, vai estimulá-lo, auxiliá-lo no desenvolvimento das suas faculdades mediúnicas, que pode ser a psicofonia, a vidência, a audiência, a psicografia, a presciência, a emancipação, enfim, podem ser aí várias potencialidades, a pintura, a pictografia, pode ser muitas coisas, mas é dentro desse processo, desse estudo, desse curso de educação da mediunidade, que o médium vai ter condições de se conhecer e saber quais são as suas potencialidades mediúnicas, tá? Então, às vezes as pessoas chegam, não sabem nem se são médiums, e no decorrer do curso elas vão aprendendo, conhecendo a si mesmas. Como deve ser feito o estudo ainda? Bom, hoje e agora, onde estivermos, diz Emmanuel, somos constantemente induzidos a lecionar disciplinas de entendimento e conduta. Doutrina espírita, na essência, é universidade de redenção. E cada um dos seus profitentes ou alunos é obrigado a educar-se para educar. Vejam aí que eu destaquei essa parte do livro Seara dos Médiuns, porque é exatamente isso que o médium precisa fazer. Se ele quiser exercer bem a mediunidade, ele tem que se educar a si mesmo, educar as suas tendências inferiores para que ele possa educar, para que ele possa exemplificar, para que ele possa ser um bom trabalhador. E o curso vai nos ajudar nesse processo. Quando ele diz aqui, somos todos constantemente induzidos a lecionar disciplinas de entendimento e conduta, não é que eu esteja lecionando, verbalizando como um professor, mas quando eu vivencio, quando eu falo da doutrina, quando eu exercito a mediunidade, quando eu me chamo ou me denomino de espírita, eu estou de alguma forma lecionando. Muitas vezes não por palavras, mas por ações. E que tipo de lição eu estou levando? Como é que eu vou falar, como é que eu vou vivenciar aquilo que eu não entendo e que eu não conheço? Então, é necessário eu me educar, eu compreender, eu me modificar, para que eu possa realmente fazer um bom trabalho perante e junto à mediunidade. O curso, meus queridos amigos, nós vamos ver agora os programas, as apostilas, os livros que serão utilizados. Então, o curso tem 2 programas, tá? Que aqui nós chamamos Mediunidade, Estudo e Prática. São 2 apostilas produzidas pela Federação Espírita Brasileira, tá? Vocês têm condições de acessar, de fazerem o download dessas apostilas no site da Federação Espírita Brasileira, mas na descrição do nosso vídeo eu também vou colocar o link para vocês acessarem as apostilas, para ficar mais fácil para vocês acessarem e baixarem no celular, no computador de vocês, tá? Para vocês não precisarem comprar essas apostilas. Se quiserem, podem comprar, mas não tem essa necessidade. Então, são 2 apostilas, 2 módulos, e no nosso curso de mediunidade nós vamos ver as 2 apostilas, a módulo 1 e módulo 2, tá? Então, contém essas apostilas, esses programas, contém diferentes níveis de aprendizado, organizado em módulos de estudo, subdividido em temas, didaticamente coordenadas entre si. Traz a fundamentação espírita, traz a parte prática e traz uma atividade complementar. Então, a fundamentação espírita aqui é a parte teórica, a parte prática é como o curso orienta para o desenvolvimento da prática mediúnica, e a atividade complementar, o nome já diz, são outras atividades para reforçar o conteúdo. Vejam bem aqui, no tocante à parte prática, nós vamos, dentro daquilo que a apostila nos traz, nós vamos também apresentar a metodologia que nós temos desenvolvido nos centros que nós frequentamos, nas casas espíritas, e que tem se mostrado também importante, tem se mostrado algo positivo para o bom desenvolvimento da mediunidade. Então, eu vou reforçar para vocês aqui
que nós estamos apresentando sugestões para contribuir com o trabalho. Claro que cada casa espírita, cada centro já tem a sua metodologia, tem a sua forma de trabalhar. Cada um, nós não estamos aqui querendo mudar nada. Estamos apenas contribuindo, trazendo algo adicional para que possa servir de auxílio para as casas desenvolverem o estudo da mediunidade e a educação da mediunidade. O programa 1, que é esse da apostila azul, ele destina-se à formação do trabalhador espírita em geral, independentemente da pessoa possuir mediunidade ativa ou pretender integrar-se ao grupo mediúnico no futuro. Vejam bem o que eu quero dizer com isso. As pessoas não necessariamente só podem fazer o curso de mediunidade se tiverem mediunidade ostensiva. Se eu quero ser um trabalhador do centro, eu não preciso conhecer sobre mediunidade? Se eu for trabalhar, por exemplo, no diálogo fraterno e chegar uma pessoa com problema de mediunidade, eu não tenho que entender de mediunidade, conhecer para que eu possa bem orientar? Como é que eu vou fazer um diálogo? Como é que eu vou orientar uma tarefa se eu não entendo de mediunidade? Então, todo trabalhador espírita deveria fazer o curso, pelo menos o módulo 1. Pode até não fazer o módulo 2, que é mais voltado para as reuniões mediúnicas propriamente dita. Mas o 1 eu deveria fazer, para que eu possa compreender e ser realmente um trabalhador completo, já que o nosso objetivo é bem trabalhar na mediunidade ou bem trabalhar dentro da doutrina. O programa 2 focaliza aspectos fundamentais relacionados à prática mediúnica propriamente dita. Então, ali são para as pessoas que já têm mais interesse em serem trabalhadores de uma reunião mediúnica, trabalharem dentro da mediunidade, tá? Porque ele já vai trabalhar aspectos diretamente voltados para a reunião mediúnica. A fundamentação do curso. O programa da Federação Espírita Brasileira tem como base o estudo das obras da codificação, Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, Céu e Inferno e a Gênese, e, claro, que o Evangelho de Jesus, a conduta moral do Evangelho de Jesus. Então, a fundamentação do curso é a codificação e a conduta moral, o ensino moral trazido pelo nosso Mestre Jesus. Vejam bem aqui, dentro da fundamentação do curso, eu trago ainda duas informaçõezinhas. Uma do Livro dos Espíritos, na questão 685, que diz: educação moral, que consiste na arte de formar caracteres que incute hábitos. E é isso que nós vamos fazer. Nós vamos trabalhar, formar, agregar novos caracteres positivos para que nós tenhamos novos e salutares hábitos e, com isso, procuremos e estejamos sempre nos melhorando e promovendo a reforma íntima. No Livro dos Médiuns, diz lá no item 159, todo aquele que sente num grau qualquer a influência dos espíritos é, por esse fato, médium. Essa faculdade é inerente ao homem, não constitui, portanto, um privilégio exclusivo. Pode, pois, dizer-se que todos são mais ou menos médiuns, prática da mediunidade natural. Vejam bem aqui, nós vamos estudar isso a fundo no decorrer do curso. Mas a doutrina espírita nos mostra que toda pessoa é mais ou menos médium. Por quê? Porque ela consegue perceber, ela consegue ser influenciada pelo plano espiritual. A espiritualidade nos influencia pelo pensamento. Então vem uma ideia, nós achamos que é nossa e muitas vezes não é. É da espiritualidade que se aproxima de nós. E nós nem percebemos que nós estamos ali num processo de comunicação mediúnica. E muitas vezes achamos que nós não somos médiuns. Todos nós temos condições de recebermos inspiração ou intuições da espiritualidade. Então, se eu percebo intuições ou inspirações, eu sou médium também. Agora, no decorrer do nosso estudo, nós vamos perceber que nós chamamos de médiuns, efetivamente, aqueles que têm essa capacidade de perceber, de se relacionar com o plano espiritual de forma mais forte, caracterizada, ostensiva. Por isso que nós chamamos de médiuns ostensivos, aqueles que conseguem ver o plano espiritual, psicografar, ter intercâmbio, psicofonia, enfim, que o intercâmbio, a percepção do plano espiritual, ela é mais forte, tá? Mas todos nós somos mais ou menos médios porque temos a capacidade de sermos inspirados, intuídos, influenciados pela espiritualidade.
Metodologia e duração do nosso curso. O nosso curso terá 53 aulas, tá? Isso aí vai dar, em média, em torno de 13, quase 14 meses. E então vocês imaginam, se nós conseguirmos, e eu vou fazer o meu melhor para que toda semana eu poste uma aula para vocês, então vocês imaginam que nós vamos ter bastante conteúdo. Por isso que eu disse que quem não quer verdadeiramente estudar, quem não quer ser um médio realmente bom, abandona o curso. Por quê? Porque não persevera, só persevera quem está com propósitos firmes. E eu espero que seja o seu caso, porque eu estou aqui com um propósito firme de ajudar você. A questão é, você também quer se ajudar? Certo? Então, 53 aulas, somando os 2 programas. Cada aula terá o conteúdo teórico e uma orientação para o desenvolvimento da prática mediúnica nos centros espíritas. Observação aqui, Evelyn, os centros estão fechados, eu posso desenvolver a mediunidade na minha casa? Vejam, não é orientado para isso, tá? Quem não tem ainda, não significa que você nunca vai poder desenvolver a mediunidade no seu lar, não é isso. Mas quem está iniciando precisa de orientação, precisa de acompanhamento, precisa de um instrutor, de uma casa segura, com boas orientações para isso. E lembro, nós vamos ver isso também no decorrer do curso. No Centro Espírita, nós estamos preparados e assistidos pela espiritualidade superior. Assistência que nem sempre nós temos na nossa casa, da forma como existe no Centro Espírita. Ok? Então, o ideal é que nós possamos desenvolver no Centro Espírita. Perfeito? A aula teórica tem, em média, duração de 1 hora. A aula prática pode ter duração de 1 hora até 1h30, mais ou menos. É a média. Então, o curso todo, muitas vezes, se for tudo no mesmo dia, varia aí entre 2 horas e 2h30, dividindo parte teórica e parte prática, tá? No nosso caso aqui, vai ser em torno mais ou menos de 1h30, porque eu não vou desenvolver a prática aqui com vocês, mas eu vou orientar como fazer. As apostilas, o cronograma, os slides e outros materiais que nós considerarmos importantes para o desenvolvimento desse curso, nós vamos disponibilizar para download na descrição do vídeo. Então, por exemplo, no vídeo de hoje, o que nós vamos disponibilizar? Vamos disponibilizar os slides, vamos disponibilizar o cronograma, vamos disponibilizar as apostilas e nós vamos, então, a cada aula, dentro da temática que nós abordarmos, nós vamos disponibilizar aquilo que nós entendermos importantes para vocês, para facilitar o trabalho de vocês também. Cronograma do curso, o programa 1 e programa 2. O programa 1, ele trabalha fundamentos ao estudo da mediunidade, as bases da comunicação mediúnica, mediunidade, obsessão e desobsessão, a vida no plano espiritual. O programa 2 trabalha as reuniões mediúnicas, Allan Kardec e a codificação espírita, experimentação mediúnica, os tipos comuns de mediunidade, faculdades mediúnicas incomuns, os espíritos comunicantes, a ação da luz e das trevas. Esse é o conteúdo teórico dos programas. A parte prática, nós vamos entender as diretrizes da tarefa. Nós vamos aqui, como nós falamos, a tarefa, o curso de educação da mediunidade, a reunião de educação da mediunidade tem que ter uma diretriz. Vamos trabalhar com as irradiações mentais, o desenvolvimento da faculdade mediúnica, das nossas faculdades psíquicas, o aprimoramento da nossa conduta moral. Tudo isso nós vamos trabalhar dentro da parte prática, que nós aqui vamos trazer a orientação para que isso possa ser feito. Vejam bem agora, aqui nós trazemos o cronograma do curso, tá? Vocês vão ver aí o conteúdo das 53 aulas. Vejam aí, por exemplo, na aula inicial, que é a de hoje, nós estamos vendo exatamente a introdução aí à doutrina, a necessidade do estudo, certo? E vejam aqui na quarta coluna, na verdade, onde tem aqui parte prática. O que eu coloquei ali? Diretrizes. Vocês percebem, por exemplo, que eu coloquei ali 4 aulas para diretrizes. Então, eu estou sugerindo, isso é uma sugestão, repito. O que é a sugestão? Que quando esse curso iniciar nas casas espíritas, vocês vão ver que vocês não vão iniciar a prática
já direto iniciou hoje a primeira aula, já tem intercâmbio mediúnico. Não é assim. Tudo é gradual, tudo é suave, tudo é espontâneo. Então, quando chegar na parte do intercâmbio com o espírito sofredor, vocês já vão estar preparados para isso. Então, normalmente nós sugerimos que a parte prática possa iniciar primeiramente, antes de radiação, de pensamentos, de fluidos, iniciar com as diretrizes da tarefa. O centro tem as suas diretrizes, e as diretrizes, o ideal é que tenha as diretrizes da educação da mediunidade e possa começar com elas. Então, nós sugerimos aí pelo menos umas 4 aulas para dar o conteúdo das diretrizes, e o trabalhador tem que conhecer as diretrizes da tarefa, até para que ele possa seguir as orientações da casa que ele frequenta. Ele trabalha na casa e não sabe quais são as regras da casa? Tem que aprender. Então, ele já iniciaria por aí. E aí, depois vocês vão ver o conteúdo teórico todo de um lado. E aí, vocês vão ver aqui na parte prática que nós temos percepção de fluidos, temos a aproximação do guia, a fase do contato, a fase do envolvimento, a fase do guia mediúnico, a fase de visitas às reuniões mediúnicas, a fase de avaliação, fase de espíritos sofredores. Nós temos ainda, seguindo, uma fase destinada para o desenvolvimento da vidência, da audiência. Vamos ter uma fase para o desenvolvimento da psicografia. Tudo isso nós vamos ter de forma gradual. E eu ressalto, o tempo desse curso é 53 aulas. Isso é o tempo mais ou menos considerado mínimo. Há centros que trabalham com em torno de 1 ano e meio, às vezes até 2 anos. Então, isso varia de centro para centro. Conforme a necessidade, conforme a forma de trabalhar do centro, ele pode ampliar ou reduzir. É difícil, porque 1 ano já é eu na minha avaliação, que enfim, quem sou eu? Mas na minha avaliação é um tempo realmente ideal, tá bom? Mas pode ser que seja menor, mas normalmente ele é em torno aí de 1 ano, tá? Jogando aí pelo menos uns 7, 8 meses para uma apostila, uns 5, 6 meses para outra, em torno realmente aí de 1 ano, 1 ano e 2 meses, 1 ano e 3 meses e por aí vai, tá bom? Mas então vejam, aqui eu sugeri um exemplo, logo para a fase de percepção de fluidos, sugeri 2 aulas. Mas podem ser mais? Claro que podem ser mais. Se o centro entender, não, está muito cedo ainda para passar, por exemplo, para a fase da aproximação. Então, vamos ampliar ainda mais a fase de percepção de fluidos? Sem problema nenhum, tá? Isso aí quem vai avaliar é cada centro espírita, cada equipe, cada dirigente da tarefa. Aí vejam, aí continua. Aí até que nós vamos finalizar com a fase depois que vai passando por todas as fases da prática, chega na fusão das fases, onde são todas as fases juntas. E fica durante um bom tempo na fusão de fases, até a finalização do curso, e a partir daí é que as pessoas, os alunos, vão estar aptos para, em sendo o caso, ficarem ou trabalharem nas reuniões mediúnicas da casa, seja aí já de uma forma já não mais como educação da mediunidade, mas já como trabalhadores das reuniões mediúnicas propriamente ditas. Então, nós sugerimos aí um curso de 53 aulas, tá bom? Que é o que nós consideramos apropriado. Então, esse cronograma nós vamos deixar na descrição, para que vocês saibam já quais são os conteúdos das aulas subsequentes. E aí vocês já vão ter condições também de se programarem, de se organizarem, de lerem previamente o tema da apostila. Tem alguns temas que vocês não vão achar lá. São temas que nós achamos importantes e nós acrescentamos. Por exemplo, vampirismo, não está na apostila, nós trouxemos. Exemplo, das contradições e das mistificações, não está lá, mas nós trouxemos. Alguns temas que nós identificamos no desenvolver desse curso, junto aos vários alunos, junto aos vários centros, são assuntos importantes e que nós acrescentamos para realmente fortalecer o conteúdo dos alunos durante o desenvolvimento desse curso, tá? Pronto, nós já vimos a nossa parte teórica agora, tá? Que era a apresentação do curso. Agora nós vamos iniciar os slides no tocante à parte prática. Então, em tese, acabou a aula teórica agora, e aí os instrutores vão iniciar a parte prática
com os alunos. E a parte prática, no primeiro momento, ele vai trazer as diretrizes da reunião mediúnica de educação da mediunidade. E eu coloquei aqui parte 1, porque eu dividi as diretrizes em 4 aulas, tá? Só a partir da 5ª aula é que nós vamos iniciar a questão da percepção de fluidos, já é outra temática. Quando chegar lá, nós vamos avaliar e estudar e orientar vocês, tá? Então, isso aqui é para vocês terem por escrito, e nós vamos colocar aqui. Então, o que é a reunião mediúnica de educação da mediunidade? São reuniões constituídas pelos participantes do estudo e prática da educação da mediunidade, de caráter privativo. São pré-requisitos para a participação nas reuniões mediúnicas de assistência espiritual. As reuniões mediúnicas de assistência espiritual já são as reuniões de trabalho da casa. Há reuniões de assistência espiritual, nós vamos estudar isso no decorrer do curso. Há reuniões de desobsessão, há reuniões de estudo, mas a reunião mediúnica de educação da mediunidade, ela é pré-requisito para as reuniões mediúnicas de assistência espiritual. Perfeito? Por exemplo, reuniões de desobsessão são reuniões que exigem médiuns experientes. Então, um centro, naturalmente, não vai conduzir os alunos que acabaram de sair de uma reunião mediúnica de educação da mediunidade para uma reunião de desobsessão. Só se não tiverem médiuns na casa e eles forem uma situação atípica. Mas não é o ideal. O ideal é eles irem para uma reunião de assistência espiritual, que é, em tese, um pouco mais simples, tá? Não que seja menos importante de modo algum, mas ela é um pouco mais simples do que uma reunião de desobsessão. A equipe mediúnica de desenvolvimento da mediunidade é um conjunto de pessoas com formação na doutrina espírita, então tem que ter um conhecimento prévio, que funciona como um laboratório de estudos de carismas a aflorar. Por que é laboratório de estudos? Porque nós estamos ali testando as potencialidades dos alunos, dos potenciais médiuns, dos potenciais dialogadores, dos potenciais passistas, dos potenciais médiuns de apoio. Então, nós estamos ali testando. Ninguém já está chegando ali formado, estamos ali para aprender. Com vistas a posteriormente se engajar em uma equipe mediúnica de assistência espiritual ou não, para o aprendizado da caridade na maior expressão do amor. Como nós dissemos, não é obrigado a seguir na reunião mediúnica ou trabalhando na mediunidade. Pode ser trabalhador da casa e ter o conhecimento da mediunidade. A pessoa que apresentar algum tipo de transtorno de personalidade, casos de obsessão grave e outras patologias, no qual a sua mente se encontra em desajustamento com a perda da realidade, bem como apresentando um estado depressivo patológico, com síndrome do pânico, não deverá ser encaminhada para a prática mediúnica, e sim para participar de assistência espiritual. Quem está em desequilíbrio não pode ir para uma reunião mediúnica de educação da mediunidade. Não está apropriado, adequado para participar desse curso, tá? Primeiro, se a pessoa ainda está nessas condições, apresentando obsessão, patologias, transtornos de personalidade, ela tem que primeiro se tratar. O Centro Espírita oferece inúmeros tratamentos de assistência espiritual. Então, a pessoa primeiro se equilibra, a pessoa primeiro fica bem, aí ela vai ter condições de estudar. Como é que uma pessoa com transtornos, com obsessão, vai conseguir ter cabeça para estudar, para aprender? Não tem. Então, nós temos que compreender que não é o momento, não é a fase. Se nós queremos que realmente ele seja um bom médium, nós precisamos esperar o momento apropriado das pessoas fazerem o curso. Então, se você se enquadra numa dessas situações, não é o caso de desenvolver a mediunidade ainda. É o caso primeiro de se tratar, equilibrar a sua mente e o seu coração e, num segundo momento, fazer o curso. A certificação do quadro patológico deverá ser por meio de diagnóstico do médico. Essas pessoas, de um modo geral, apresentam no momento de surto ou crise certa sensibilidade mediúnica. Portanto, não são médiuns propriamente dito, e sim necessitam de auxílio espiritual, de uma assistência médica e terapeuta.
Vejam bem aqui, quando as pessoas se encontram nesses surtos obsessivos, de transtorno de personalidade, muitas vezes quando eles estão em momentos de crise, eles apresentam sintomas de mediunidade, uma certa sensibilidade mediúnica, mas eles não são médiuns propriamente dito. Eles estão passando por aquele momento e apresentam uma certa sensibilidade naquele momento. Por que que isso acontece? Porque na fase de doença, de enfermidade, o nosso perispírito, ele fica mais, eu vou usar essa palavra para vocês entenderem, tá? É como se ele ficasse mais frouxo, mais solto. E essa frouxidão, ele favorece a percepção do plano espiritual, um certo intercâmbio. Por isso que quando as pessoas vão ficando doentes, já próxima do desencarne, elas já vão começando a perceber o plano espiritual, perceber as visitas. Por quê? Porque ela já está num processo ali de desligamento. O perispírito dela se emancipa facilmente. Nós vamos estudar a emancipação da alma, não se preocupem, tá? Mas ele já vai se soltando, se libertando. Então, a enfermidade causa esse processo. Então, uma patologia, uma obsessão causa isso. Então, há uma certa sensibilidade mediúnica, percebem um plano espiritual, mas não são médiuns propriamente dita. Então, não cabe colocar num curso de educação da mediunidade. Preciso, sim, tratar a pessoa e depois avaliar se os sintomas vão permanecer ou não. E mesmo que permaneçam, não é adequado colocar para fazer curso de educação da mediunidade se não participou de um ESD, se não teve uma obra básica antes, porque também a pessoa não vai compreender tudo aquilo que nós estivermos falando. Realizar o acompanhamento e orientação aos participantes da educação da mediunidade para a formação de trabalhadores nas reuniões mediúnicas de assistência espiritual ou para outras atividades afins. Como eu falei, é importante sabermos da mediunidade para qualquer trabalho dentro da casa espírita. Conforme necessidade e entendimento, na prática, vamos entender como se desenvolve uma reunião mediúnica, as suas fases e disciplinamento das suas inclinações, preparando-se para o trabalho mediúnico propriamente dito. Então, na parte teórica, você vai orientar e explicar sobre a mediunidade para aquele que deseja trabalhar com a mediunidade ou não. E na parte prática, nós vamos desenvolver as potencialidades mediúnicas, explicar como a reunião acontece, as fases, tudo para que as pessoas, na realidade, entendam o que é uma reunião mediúnica. Ainda, orientar os participantes com relação às funções específicas na área da mediunidade. As pessoas pensam que só quem é médium ostensivo pode participar de reunião mediúnica. E, na verdade, não é assim. Nós vamos perceber que todas as pessoas podem participar de uma reunião mediúnica, desde que se identifiquem com a tarefa e gostem de trabalhar com a mediunidade. Então, nós vamos perceber as funções da dialogação, da direção, aquele que trabalha na psicografia, na psicofonia, na sustentação por meio da prece, naqueles que trabalham apenas no passe. O papel de cada membro vai ser trabalhado, estudado e conhecido aqui no nosso curso. No momento certo, vamos entender sobre cada uma dessas funções dentro da reunião mediúnica. Ainda assim, vamos aprender e entender sobre a avaliação das reuniões mediúnicas ao término das atividades. Então, vamos entender sobre as manifestações, conversar, avaliar as mentalizações que aconteceram, avaliar o conteúdo das mensagens, das comunicações trazidas, a passividade, a forma como houve o intercâmbio através do médium. Vamos entender as instruções recebidas de acordo com as manifestações, vamos entender qual foi o aprendizado que nós tivemos com determinada mensagem, com determinada apresentação que eu digo de um espírito, com determinada forma de trazer a psicofonia. Cada médium tem muitas vezes uma forma de trazer a mensagem, tem um conhecimento específico, tem uma percepção do plano espiritual diferente. Então, todas nós vamos entender a importância das avaliações que acontecem após as reuniões mediúnicas. Toda reunião mediúnica, no finzinho, ela tem que reservar um tempo para as avaliações da atividade do dia, onde as dúvidas, os questionamentos, os aprendizados, as observações serão feitas, tá? Essas avaliações, elas já acontecem, além das avaliações no fim da atividade, toda semana, elas acontecem avaliações gerais,
que podem ser trimestrais, quadrimestrais, onde, nesse caso, não há o intercâmbio, muitas vezes, mediúnico. Toda aquela hora da prática é reservada para avaliações gerais, para ver como é que estão os médiuns, orientações, fazer uma avaliação, enfim, completa, porque a avaliação que acontece no fim de cada atividade é específica para aquele dia. Mas as avaliações gerais, nós vamos avaliar inúmeros aspectos, conduta do médium, estudos, como nós colocamos aqui, é uma avaliação geral da tarefa em si e dos médiuns. Perfeito? Então, também são importantes acontecer e devem fazer parte também das diretrizes da tarefa, essas reuniões gerais. E aí, cada centro vai avaliar qual é o ideal. As nossas reuniões aqui, na nossa orientação das 53 aulas, nós sugerimos, aí vocês vão ver que nós sugerimos 3 reuniões, avaliações gerais, tá? Então, a cada quadrimestre, mais ou menos, sugere-se uma avaliação geral com os alunos da reunião mediúnica de educação da mediunidade. Pode ser bimestral? Pode, se você achar. Pode ser trimestral? Pode. Nós sugerimos de trimestral, quadrimestral, mas é como eu falei, o importante é que exista, tá? Não pode ser só uma no decorrer do curso todo. Por quê? Porque são nessas reuniões que nós vamos nos aproximar cada vez mais dos alunos, entender as suas particularidades, entender suas dificuldades, ouvi-los um pouco mais, conhecê-los, entendeu? Então é importante que haja essas reuniões, essas avaliações gerais. Então, no dia das avaliações gerais, não há prática propriamente dita, não há intercâmbio mediúnico, perfeito? Mas há a parte prática do estudo do curso da tarefa. Incentivar e promover a capacitação continuada dos encarnados integrantes da equipe. Então, tem que constar nas diretrizes que os alunos têm que estar sempre procurando estudar. Realmente, capacitação continuada. Quanto mais se estuda, mais se aprimora, melhor trabalhador da mediunidade nós nos tornamos. Então, é importante não ficar só ali fixo no curso do que nós chamamos aqui do Mediunidade, Estudo e Prática, do MEP. Não. Vá fazer outros cursos, vá se capacitar, vá trabalhar em outras áreas da casa espírita. Quanto mais conhecimento você tiver, melhor. Exercitar a humildade, a fraternidade, a caridade, a solidariedade com vistas à transformação moral dos estudantes, dos participantes. Não adianta eu adquirir conhecimento, estudar e não colocar nada em prática. Lembremos, doutrina espírita é amai-vos e instruí-vos. Conhecimento e amor. Conhecimento e caridade. Então, dentro da casa, nós temos inúmeras tarefas também para praticar a caridade. Então, vou me voluntariar não apenas para participar da mediunidade, da reunião mediúnica. As pessoas muitas vezes só querem o fenômeno no fenômeno. Não, fenômeno é importante para o exercício da caridade, mas eu tenho que trabalhar com os encarnados também, não tenho que só estar lá com os desencarnados, não. Então, vá procurar também um trabalho dentro daqueles que a casa oferece, ou fora, na comunidade, mas procure um trabalho de caridade com os encarnados também. Realizar a mediunidade de forma saudável e segura. A reunião mediúnica de educação da mediunidade nos ensina o desenvolvimento saudável e seguro, porque nós estamos dentro da casa, orientados por pessoas e profissionais que entendem da mediunidade e têm ali o compromisso com verdadeiramente a prática da mediunidade com Jesus, saudável e correta. Então, realizar a mediunidade de forma saudável e segura, participando do trabalho de auxílio aos que necessitam de amparo, entendendo que as orientações advindas do intercâmbio mediúnico são também para os integrantes da equipe mediúnica encarnada, com certeza, tá? O intercâmbio, na verdade, é aprendizado para todos, encarnados e desencarnados.
garantir segurança e seriedade da manifestação de espíritos nas reuniões mediúnicas privativas, bem como sigilo quanto ao conteúdo das comunicações. É importante constar nas diretrizes da tarefa que a reunião mediúnica, ela traz segurança e seriedade. A partir do momento que você estuda, que você entende os porquês, que você está sendo bem orientada, o médium sai de lá seguro de que ele está realmente desenvolvendo adequadamente a mediunidade e exercitando-a de forma correta. E vejam, o sigilo, por que o sigilo normalmente é importante? Porque vejam, nós ali numa reunião mediúnica, e nós vamos ver isso no decorrer do curso, nós vamos estar diante de muitos dramas, de muitos sofrimentos, de dificuldades dos espíritos que chegam, dos espíritos sofredores. Cada um deles tem o seu drama individual. E nós gostaríamos que os nossos dramas estivessem sendo comentados pela casa. Aqueles participantes saem da reunião mediúnica e ficam dizendo: olha, vem um espírito assim, nessa condição, fez isso, fez aquilo. Nós gostaríamos que as nossas vidas estivessem abertas para todo mundo? Claro que não. Eles são seres vivos, que eles estão desencarnados, mas ninguém está morto, no sentido de que esquecido. Não, eles sabem o que nós fazemos, eles sabem muitas vezes que nós comentamos o que se passa lá dentro, então não pode. Nós temos que ter respeito para com eles, assim como nós queremos que as pessoas tenham respeito para conosco. Quando nós vamos a um profissional, a um psicólogo, a um psicoterapeuta, o que é dito lá não fica lá? Ele fica espalhando para as pessoas? Não. E por que nós vamos fazer isso com os espíritos? Só porque eles estão desencarnados? Não podemos, queridos amigos. Então, o sigilo é exatamente também para nós respeitarmos o que acontece lá. Além do fato de que nós estamos estudando e entendemos o que está acontecendo ali. Se eu for comentar para outras pessoas que não fazem o curso, não entendem sobre mediunidade, vocês concordam que eles vão ter uma interpretação provavelmente equivocada do que de fato acontece? Então, para que eu vou comentar? Se a pessoa não tem o conhecimento necessário para entender o que está acontecendo ali, que eu comente com o grupo, que eu comente com os alunos, que eu comente com o instrutor, mas não tem por que ficar comentando fora. Então, é por isso que existem as avaliações, é por isso que existe o estudo, é por isso que é uma reunião privativa, para que ali se possa tirar as dúvidas entre aquelas pessoas que estão no mesmo objetivo. Os de fora não tem por que comentar. Prestar auxílio moral e doutrinário aos espíritos que se encontram em sofrimento e desequilíbrio psíquico. Nós vamos ali essencialmente trabalhar, assistir espiritualmente os espíritos que chegam, os espíritos necessitados. Significa que só eles se manifestam, que a espiritualidade superior não se manifesta? Não, ela se manifesta também. Mas nós vamos estudar que mediunidade é essencialmente para ajudar quem sofre. E espírito superior não está sofrendo, espírito imperfeito está. Então é claro que a mediúnica ela tem que ser destinada às mediúnicas de auxílio, de assistência espiritual, que é normalmente as que em maior quantidade existem nas casas espíritas hoje, tá? Então, essencialmente virão espíritos sofredores. Então, nós vamos prestar auxílio moral, no sentido de dar o acolhimento, o amparo a esses corações, e o auxílio doutrinário, quando é possível, orientar, explicar um pouco sobre a vida após a morte, para que eles possam, pouco a pouco, se esclarecerem. Amparar os espíritos desencarnados em processo de reajuste espiritual. Então, nós vamos dar o consolo, o acolhimento para esses corações sofredores que forem encaminhados às reuniões mediúnicas. Educar os impulsos e comandar a passividade mediúnica. Educar os impulsos, porque vocês vão perceber que ali nós precisamos nos educar mesmo em todos os sentidos, tá? Educar moralmente, em palavras, em ações, porque nós precisamos nos moralizar. Como é que eu vou estar numa reunião mediúnica muitas vezes, sem controle, sem desequilíbrio emocional? Quando ele diz aqui, eu vou educar os impulsos e comandar a passividade mediúnica, quer dizer, eu vou aprender a controlar a mediunidade. Muitas pessoas que não têm estudo, não têm educação da mediunidade, dá uma passividade, promove um intercâmbio, o espírito domina, faz o que quer, bate na mesa, bate nas pessoas, machuca o médium, enfim, o médium perde totalmente o controle. Isso é porque o espírito é forte? Não, é que o médium não é deseducado, o médium não foi preparado, porque mediunidade, quem controla é o médium, sempre, sempre.
O intercâmbio só acontece se o médium permitir, se o médium quiser e nos exatos limites que ele deixa. Então, médium educado, ele comanda a passividade e não é o espírito, portanto, que o faz. Mas isso eu só vou saber se eu participar de um curso de mediunidade, de uma reunião de educação da mediunidade. Entender os mecanismos da mediunidade e seus efeitos na prática mediúnica. Vamos entender como funciona a mediunidade, os tipos de mediunidade, o que é psicofonia, o que é evidência, como se dá, o que acontece com o nosso cérebro, por que eu sinto dessa forma. Enfim, eu vou entender todas as nuances, os melindres, as dificuldades que envolve a mediunidade. Por isso que esse curso ele é bom, porque ele vai a fundo, ele aprofunda sobre a mediunidade, você sai da superficialidade. Permitir que os carismas, as potências, as capacidades mediúnicas aflorem espontaneamente em ambiente seguro e protegido. Certo? E ali é seguro e protegido, com certeza. Protegido pela espiritualidade, um ambiente seguro porque eu estou junto com pessoas que estão aprendendo, mas estou junto de instrutores capacitados. Eu não estou sozinha na minha casa de forma irresponsável, sem controle, sem orientação, procurando desenvolver a mediunidade. Então, é claro que os carismas vão ser desenvolvidos de forma natural e espontânea, sem falar que eu tenho todo o amparo da espiritualidade naquele momento. As equipes, as reuniões de educação da mediunidade, elas contam com uma equipe espiritual. Não pensem que só há o grupo material. Tem trabalhadores da espiritualidade voltados exclusivamente para o trabalho de aprendizado e de educação da mediunidade. Eles vão auxiliar e amparar os alunos no desenvolvimento das suas potencialidades mediúnicas, tá? Então, é um ambiente preparado e propício para o desenvolvimento da mediunidade. Onde se deve realizar? Tem que constar nas diretrizes, na sala mediúnica, tá? O ideal é que tenha uma sala dentro do centro espírita voltada só para o desenvolvimento da mediunidade. Não é normalmente, nós vamos estudar no decorrer do curso, a sala da reunião mediúnica, ela não deve ser uma sala que seja uma sala onde frequente muita gente, onde entre muita gente. Por quê? Porque ela fluidicamente, ela tem que estar preparada e sempre limpa para o intercâmbio mediúnico, que uma sala que tem muitas pessoas entrando e saindo é uma sala mais contaminada psiquicamente, fluidicamente. Então, o ideal é que o centro possa reservar uma sala mais restrita, sem muita movimentação, para a reunião mediúnica. Tempo de duração. Vejam bem, tem várias fases aí nesse curso, como vocês estão vendo. Então, vejam bem, no início, recomenda-se a parte prática de 1 hora, tá? De 1 hora. Lembra que nós vimos lá atrás que pode ser a parte prática de 1 hora até 1h30? Mas no início do curso não tem por que ser 1h30. 1 hora. E como é que eu vou dividir normalmente essa 1 hora? Nós sugerimos aqui 3 fases dentro dessa 1 hora. Primeira fase, a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, com duração de uns 20 minutos. Então, ali você vai refletir sobre o Evangelho, você vai aprender a união com o grupo, você vai se relacionar com as pessoas, você vai ali trabalhar o lado moral do médium. Então, esses 20 minutos são importantes. Depois, mais 20 minutos para trabalhar a parte da mentalização, a parte dos fluidos e radiação. Então, você separa aí uns 20 minutos para esse trabalho. E depois, mais uns 20 minutos para a avaliação. Lembram que eu disse que toda reunião tem a parte da avaliação? Pois é. Então, nessa 1 hora, no início, vocês vão trabalhar, então, 20 minutos, 20 minutos e 20 minutos. É uma sugestão, repito, tá? Nesse período, que ainda está na fase inicial, vejam, nós estamos aqui falando de mentalização, preces, nós não estamos falando de intercâmbio, ainda não chegou a hora de haver passividade, intercâmbio mediúnico. Então, caso haja passividade pelos médiuns ostensivos, caso, como os médiuns ainda não aprenderam a controlar no início, a dominar, muitas vezes eles dão um processo de intercâmbio sem conseguirem brecar. Natural, ainda não aprenderam, estão aprendendo. Então, nesse caso, o dirigente da tarefa, ele vai fazer o quê? O desligamento daquele espírito, ele vai fazer uma aplicação de passe no médium, entendeu? Ele vai encaminhar aquele espírito, mas ele não vai dialogar.
ele não vai fazer ali o intercâmbio mediúnico, porque não é a hora ainda. Então ele desliga aquele coração, encaminha e vai continuar trabalhando ali com a mentalização, tá bom? Então vejam bem, a partir do início dos atendimentos aos espíritos, tá? Aquela parte que tem lá no cronograma Espíritos Sofredores, recomenda-se a duração de 1 hora ainda, mas ela já vai se subdividir de forma diferente. Então, nós vamos sugerir 10 minutos para o estudo do Evangelho, aí nós vamos reservar 35 minutos para o intercâmbio e 15 minutos para a avaliação. Então, percebam aí que nós ampliamos a parte do meio para 35 minutos, para que haja um intercâmbio com os espíritos sofredores. Mas ainda sugerimos a manutenção de 1 hora, tá? Quando é que, eventualmente, nós poderemos passar ali para 1h30? Nós sugerimos só quando nós entrarmos no programa 2, quando todo o programa 1 já tiver sido realizado, onde nós já tivermos mais familiarizados com o conteúdo, e aí nós realmente estivermos um pouquinho mais preparados, nós podemos, a partir do programa 2, colocar para 1h30, tá? Isso é uma sugestão. Se quiser manter só 1 hora, às vezes a casa não tem tempo, 2h30 para dispor para aquele curso, ela só tem 2 horas, por exemplo, então vai ser sempre de 1 hora a parte prática. Então, nesse caso, o estudo do Evangelho 1 hora ou 10 minutos, o intercâmbio mediúnico com a duração ali de 1 hora e a parte da avaliação 20 minutos. Essa parte de 1 hora para o intercâmbio mediúnico envolve tudo, tanto a parte de psicografia, que vai chegar esse momento, quanto a parte de psicofonia. Tudo junto é intercâmbio, 1 hora. Aí depois, Evelyn, quanto tempo para psicografia, quanto tempo para psicofonia? Quando chegar lá na hora, nós vamos conversar sobre isso. Ainda não é o momento, tá bom? E aqui, meus queridos amigos, nós vamos então finalizando o nosso estudo de hoje. Claro que ainda tem muito conteúdo pela frente, claro que ainda tem muito aprendizado, tá? Eu realmente, a parte prática, diretrizes, ainda vamos ter mais 3 aulas, é um conteúdo extenso. Então hoje nós demos a parte inicial, a primeira parte das nossas diretrizes. É importante que, como eu falei, a tarefa tenha as suas diretrizes e na hora certa, apropriada, os alunos comecem a parte de radiações, de preces, tendo o conhecimento prévio dessas diretrizes, tá bom? Então, meus queridos amigos, eu quero agradecer a você pela presença, por realmente estar aí pronto para mais um estudo, para mais um aprendizado, disposto a aprender conosco sobre a mediunidade. Eu deixo aqui o meu muito obrigado, trazendo nesse slide as nossas redes sociais, os nossos contatos, trago aqui o nosso canal do YouTube. O canal do YouTube tem várias playlists, preciso falar isso, nós temos muitos estudos, então cada estudo é separado numa playlist para facilitar a sua pesquisa. Então, se você vai estudar sobre o curso da mediunidade, você pesquisa a playlist curso de mediunidade. Se você vai estudar, por exemplo, o ESD, você procura ESD 1, ou a playlist do ESD 2, ou a playlist do ESD 3, ou você pesquisa o livro do Evangelho segundo o Espiritismo. Cada playlist tem um estudo. Então eu oriento que, se você quer procurar os estudos dentro do nosso canal, busque as playlists para você não se confundir com a quantidade de estudos que tem no nosso canal. São muitas coisas diferentes e você realmente acha fácil se for para as playlists. Trazemos aqui o nosso Instagram para você, para que você possa também acompanhar as nossas postagens, as nossas mensagens, as nossas divulgações. Trazemos o nosso canal no Telegram, onde nós trazemos no canal do Telegram, você pode ter acesso aos nossos áudios diários, todas as novidades que nós postamos no canal do YouTube, no nosso blog, nós colocamos no canal do Telegram, tá? Então você recebe, como você recebe uma mensagem de WhatsApp, por exemplo, e ali você tem todo o conteúdo que nós estamos disponibilizando de forma rápida para você, e você acessa aquilo que lhe interessa, mas é uma praticidade para você. Trazemos o nosso portal, o nosso site, onde nós temos ali artigos, onde nós temos a lojinha do Conhecendo o Espiritismo, onde você pode adquirir os nossos livros, realmente os livros que nós estamos aí com muito carinho preparando para você. Já temos lá a coleção
Conhecendo o Espiritismo, já que são vários livros, já temos também a coleção da Pequena Ive, que são os livros das revistinhas infantis. Então, nosso material também para venda está lá no nosso portal. Temos o nosso e-mail também à disposição e temos o WhatsApp e o Telegram também à sua disposição para dúvidas, para questionamentos, para perguntas, enfim, estamos aí à sua disposição. Perfeito, queridos amigos? Espero então que vocês tenham gostado do nosso estudo, que tenha sido útil, que tenha sido realmente valioso para vocês. Para mim foi maravilhoso. Eu adoro estudar, adoro trazer coisas novas para vocês e adoro realmente permitir que o conhecimento da doutrina, que é tão maravilhoso, que encanta a mim, encanta tantas pessoas, possa também encantar você, para que você também se sinta estimulado a aprender e a estudar cada vez mais. Ok, meus amores? Um grande beijo, um grande abraço e até a próxima aula.